Bom dia, pessoal. Eu sou Marcos Alves e a gente está aqui para mais um Botanicamente Falando. Para quem ainda não nos conhece, seja super bem-vindo. A gente tem aí uma biblioteca de vídeos para você assistir e aproveite os nossos vídeos. A nossa ideia principal é descomplicar a botânica. Então a gente está passando por vários temas sobre plantas, em geral temas que sejam bem transversais, para que a gente possa ter um melhor entendimento da importância de plantas na nossa vida e a importância de nós termos essas florestas em pé e bem preservadas. O tema de hoje, na verdade, é uma sugestão de uma grande amiga, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, professora Rosane, que me sugeriu falar um pouco sobre madeiras. Bem, madeira é um assunto extremamente importante quando a gente fala de plantas, e a produção de madeira, economicamente falando, ela é uma área de atuação para biólogos, engenheiros florestais e agrônomos. Então, a madeira ela é basicamente uma característica, o tronco das árvores, e ela está associada basicamente ao grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Porém, as monocotiledôneas elas são herbáceas. A madeira de gimnosperma e a madeira das angiospermas, que não são as monocotiledôneas, ou seja, as angiospermas basais e as eudicotiledôneas, elas são de um tipo. As monocotiledôneas, quando elas são lenhosas, que é o caso das palmeiras e dos bambus, que é da família das gramíneas, por exemplo, esse tronco tem uma organização interna completamente diferente da madeira dos demais grupos de plantas. Então, isso é bem importante a gente entender que existe uma diversidade muito grande do que a gente chama de madeira. Mas a lenhosidade característica das gimnospermas e de algumas angiospermas é completamente diferente das monocotiledôneas. Então, eu vou falar um pouco de madeira e eu trouxe algumas coisas que eu tenho aqui em casa que, na verdade, eu uso basicamente para dar aula. As madeiras elas são muito distintas e elas variam enormemente em características morfológicas e fisiológicas. As madeiras elas variam porque nós temos madeiras duras e moles, madeiras que são mais flexíveis ou menos flexíveis, madeiras com diferentes cores. Então, existe uma variedade em função das diferentes espécies, em função dos ambientes onde essas plantas vivem. Existem madeiras que têm melhor uso para uma determinada situação ou outra. A madeira ela é utilizada para a produção de papel, para a produção de móveis, na movelaria, na construção civil, na produção de embarcações. Então, existe um espectro muito amplo de uso de madeira, além, claro, da produção de carvão vegetal. Alguns anos atrás, a madeira tinha um uso ainda muito maior do que a gente tem hoje. Quem conhece os dormentes de estradas de ferro, eles eram todos feitos de madeira e hoje eles estão sendo gradativamente substituídos por dormentes de concreto. Assim como os postes de iluminação pública, que eram basicamente de madeira e hoje sendo substituídos por de concreto. Então a madeira tem um uso amplíssimo, é muito importante no nosso dia a dia. Especialmente quando a gente pensa na produção de madeira para, por exemplo, a produção de papel, que é um dos elementos mais importantes, e nesses outros aspectos que a gente também falou que também são muito importantes. A produção de madeira para papel, ela é basicamente feita com pinos ou eucaliptos. São espécies não nativas do Brasil, mas que são utilizadas em florestas de reflorestamento, ou seja, grandes plantios de pinos e eucaliptos voltados para a produção de papel. A madeira ela é basicamente celulose, e é essa celulose, essas fibras que são utilizadas para a produção de papel. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo de uma espécie que a gente tem aqui, em que eu uso para aula por ela ser muito didático, e eu quero lembrar que as madeiras são das mais diferentes formas, tamanhos, pesos, etc. e utilizados para diferentes finalidades. A gente inclusive fez um vídeo sobre o pau-brasil, a madeira do pau-brasil, que era utilizada para a exploração inicial do pigmento brasilina, que foi a exploração inicial do pau-brasil, e atualmente ela é amplamente utilizada com controle, porque o pau-brasil é uma espécie da Mata Atlântica na lista de espécies ameaçadas de extinção, para a produção de arcos de violino, de instrumentos de corda. Quem não assistiu, vai lá no vídeo do Dia do Pau-Brasil que a gente fala sobre isso. Aqui a gente tem um exemplo de um corte transversal de um tronco de uma planta utilizada aqui em Pernambuco para a produção diversa
É uma planta, é uma árvore que tinha sido, que caiu por doença, na verdade foi cortada por doença, né? E a gente preparou esse material porque eu uso para as minhas aulas, né? Então ele é bastante didático. Então, o que eu queria mostrar, isso aqui é um corte transversal, o tronco da árvore é nessa posição, e eu fiz como se estivesse cortando um salaminho, desse jeito, para ter uma fatia desse salaminho para a gente poder usar na aula. Isso aqui, então, a gente já pode reparar que isso aqui é uma fenda que ocorreu. Não tinha isso, mas isso é com o corte, as diferenças de temperatura e umidade, a madeira começa a rachar porque ela não foi preparada para o uso, né? Isso aqui foi um corte que eu fiz, eu não, pedi para que fizessem para mim, mas que eu uso e ele não foi tratado como uma madeira para movelaria. Então, o que eu queria trazer aqui, isso aqui é para a gente explicar como é que é a diferente organização da madeira. Essa parte, essa bolinha aqui no meio, aqui no centro, não sei se você consegue ver, essa parte é o que a gente chama de medula. Tudo começou aqui na planta, né? E esse tempo de crescimento pode ser muito longo. O crescimento de uma árvore para chegar desse porte varia muito de uma espécie para outra. Tem espécies que têm um crescimento mais lento e outras espécies com crescimento mais rápido. Em geral, as espécies com crescimento rápido, a madeira é menos dura, menos resistente. Essa parte toda aqui, endurecida, toda essa parte é a região do xilema. E a região do xilema, ela pode ser o cerne, que é essa parte mais escura, e o alburno, que é essa parte amarelada. O xilema é o que faz a condução da seiva bruta. A gente vai ter um vídeo só falando sobre essas estruturas, mas a gente já pode conversar aqui. A seiva bruta, que é a água que está vindo do solo com os nutrientes, essa parte do xilema já é uma parte do xilema inativo, então essa parte é que faz a resistência da planta, da árvore ficar de pé, e essa parte esbranquiçada é o xilema ainda ativo. Então, toda essa parte é a relativa à estrutura xilemática, ao tecido xilemático. Aqui na extremidade nós temos um pequeno pedacinho, que isso aqui é a casca da planta. A superfície da árvore ela pode ser muito diferente. Quem já viu um pé de goiabeira já reparou que sai aquelas cascas como do eucalipto, por exemplo. Goiabeira e eucalipto, inclusive, são da mesma família, a família Myrtaceae. A casca pode ser lisa como essa daqui. Repare que essa casca é completamente lisa, diferente dessa casca. A parte da casca é uma parte morta da planta, né? E a parte viva, ela está nessa pequena linha que tem aqui. Essa pequena linha é o que a gente chama do câmbio vascular. De um lado, para a parte mais externa, está o floema, que é onde passa a seiva elaborada. O que está vindo lá das folhas depois que a fotossíntese foi realizada. E aqui é o câmbio vascular, que ele cresce para um lado xilema internamente, para o outro lado, para fora, ele cresce células de floema. Então essa é a parte viva, essa pequena partezinha aqui que está em constante crescimento na árvore, que faz a árvore ficar maior em espessura, no diâmetro. Uma outra coisa que eu também queria falar aqui com relação a essa parte aqui da planta, da árvore, né? É que a gente vê várias marcas que são o raio e, em geral, a parte preferencialmente utilizada na movelaria, na construção civil, é aqui o cerne, que é a parte mais resistente da árvore, do tronco. Algumas espécies têm propriedades antifúngicas, o que torna a madeira de mais qualidade. Tem uma canção muito famosa no Carnaval de Pernambuco, que é Madeira que Cupim Não Rói, de autoria do Capiba, um grande frevista pernambucano. E essa expressão, madeira que cupim não rói, está diretamente associada às madeiras de grande qualidade. São madeiras duras, muito resistentes. Elas são resistentes, então o cupim tem dificuldade de roer aquela madeira. Então isso é uma informação bem particular, bem característica. Nós temos diversas espécies importantes espécies madeireiras no Brasil, como por exemplo o mogno, jacarandá, a araucária, e quem conhece ou tem móveis dessas madeiras são madeiras muito resistentes. A gente não pode confundir madeira com MDF. MDF
é um tipo industrializado que usa elementos de madeira, mas o MDF não é a madeira sólida. O MDF, na verdade, é a produção de fibras de madeira, que essas fibras elas são prensadas em alta pressão com uma resina e se mantém colado. Por isso que o móvel de MDF, quando cai água, por exemplo, ele estufa e destrói o móvel. É diferente da madeira. A madeira ela pode se dilatar. Quando está uma época do ano muito úmida, as portas ficam mais gordinhas. Na verdade, a madeira se dilatou, mas não acontece como os móveis de MDF. Então aqui é só para finalizar, que o nosso vídeo já está ficando muito longo sobre madeira. Eu queria chamar a atenção também dos anéis de crescimento. Não sei se vocês conseguem ver algumas linhas circulares. Isso é o crescimento da planta. Eu trouxe um aqui que dá para ver muito melhor esses anéis de crescimento. Repara esse daqui, tá dando para ver? Acho que está muito escuro, né? Mas aqui a gente tem esses anéis que vão formando circularmente na planta. Tem um outro exemplo aqui que a gente consegue ver que existe uma sequência de crescimento, que a planta ela vai crescendo em circunferência. Esses anéis de crescimento, eles inclusive nos ajudam a datar, estimar a idade da planta, a idade daquela árvore. Isso é muito importante, a gente vai ter um vídeo especialmente sobre os anéis de crescimento e as gigantescas plantas chamadas de sequoias, que são os gimnospermas gigantes que existem nos Estados Unidos, que têm mais de 2, 3 mil anos de idade. Então a gente consegue estimar pelos anéis de crescimento. A gente vai ficando por aqui, lembrando que madeira é um tema super diverso, super amplo, de importância econômica, empregabilidade para biólogos, né? E que também faz parte de a gente pensar que existem espécies que são exploradas economicamente para a produção de madeira, como na floresta amazônica tem sempre grandes carregamentos apreendidos de madeira ilegal. Então é importante a gente pensar nesses usos diversos da madeira. Até um próximo vídeo que a gente vai complementar esse vídeo de madeira num outro momento para você. Forte abraço e até o nosso próximo encontro do Botanicamente Falando. Tchau!